Olá, meus amigos do YouTube e minhas amigas. Hoje, como eu estava conferindo aqui algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, e tá rolando aquela coisa aí da aprovação da escola sem partido, né? E eu estava analisando aqui. Eu estava fazendo essa pergunta a mim mesmo. Será que é bom? Será que é ruim? E o porquê será que é bom ou ruim? Bom, eu tive minha conclusão, isso é minha opinião, entendeu? E é minha opinião e ninguém pode decidir o que eu penso e o que eu acho. Eu só dou a minha opinião aqui e, e vou falar em base do que eu vivencio aqui nos Estados Unidos, vivenciei na Europa, porque vivi por muitos anos na Europa também. Inclusive estudei lá, né? Documentado por causa do direito de família. Então, eu tenho o direito de ter o documento, até o passaporte italiano, né? Então, hoje em dia eu me encontro aqui. Estou há quase 5 anos aqui nos Estados Unidos. E um dos pontos super importante aqui nesse país para você ser qualificado um cidadão de bem, você desde pequeno você tem que ir para a escola, mas não tem que só ir para a escola. Você é obrigado a ir para a escola. Todo pai ou mãe que tem uma criança, né, pequena, que é de menor, ele é obrigado a colocar o seu filho na escola. E aquele que não faz isso vai preso e ainda perde o direito de criança, da criança. Ele perde o total direito. E essa criança, o governo dá essa criança para outra família que não tem condições de ter filho, né? E eles adotam a criança. Para você ver a importância da educação nesse país, né? E outra coisa, outro detalhe. A criança, né, até os terminar o segundo grau, ela não paga nada à escola. E depois disso eles chamam formação secundária. Quer dizer, a formação secundária seria para um curso técnico ou para uma formação acadêmica, né? E até lá, você aprende tudo sobre os Estados Unidos. Você sai cantando o hino nacional. Todos aqui sabem cantar o hino nacional americano. Todos. Não tem negócio de erro. Se você for perguntar uma criança hoje em dia no Brasil de 8 anos para cantar o hino nacional, de 1.000 crianças você vai achar 10 crianças. Ou até menos. Não adianta dizer que não, porque é verdade. É verdade. As escolas não ensinam a criança a cantar um hino nacional. Isso falando de crianças. Se for contar adultos, você pode até ver alguns vídeos aí, até de pesquisa de pessoas cantando errado o hino nacional. Ah, Samuel, mas isso são pessoas que não teve educação. Mentira. Seja sincero com você mesmo. De repente você que está me vendo aqui não sabe nem cantar o hino nacional todo. Entendeu? Com todo respeito. Mas por quê? Porque nos dias de hoje, especialmente de hoje, as escolas não estão sendo dada o valor e estão sendo investida na educação como realmente deveria ser.
Olha só, pensa bem nos projetos que estão sendo debatidos ali na Câmara, né? O primeiro é esse projeto de ensinar as crianças sobre gay, essa coisa, né? Tudo isso aí, né? O projeto LGBT envolvido com isso aí, botando coisas até para as crianças saber de coisas que ela deveria aprender a ler e escrever. Estão botando essas coisas de relacionamentos homoafetivos. Isso é o primeiro ponto no Brasil, né? E, e esse outro ponto, né? Agora esse de está sendo debatido se vai ter escolas sem partido ou não. Mas num debate sobre os professores, sobre as férias dos professores, quanto eles devem ser pagos pelo Estado e pelo governo. É tão estranho, não? Você vê um vereador ganhando mais que um professor que estudou a vida inteira para poder ensinar os seus filhos, o seu filho e os nossos filhos a se educar, para que um vereador ganhe mais que um professor. Às vezes até mesmo mais que um professor universitário. Eu estou falando demais? Faça as pesquisas. Hoje em dia nós temos o Google, vários websites de informação, revistas. E não tem como a gente fugir dessa realidade. Agora, pois bem, você acha realmente que é certo a criança ter que aprender sobre um certo partido porque aquela escola de direita ou de esquerda impôs? Aqui eu não estou falando de esquerda e nem de direita, mas sim de qualquer partido. Uma criança que ainda tem que aprender a ler e escrever, ou até um adolescente que tem que aprender coisas básicas para o seu futuro, né? Ele tem que realmente ser forçado a ter que aprender sobre o partido de fulano de tal. Não já basta a história do Brasil, mas ainda ele tem que ser confrontado com essas pessoas que dizem que tem que ter o partido, porque se não tiver o partido, né? Ou isso não é mais uma conveniência? O Brasil está um caos. Por quê? As coisas que são de relevância no país, as coisas de devida importância, não estão sendo levantadas, mas sim coisas supérfluas estão sendo questionadas. Eu acho um absurdo, pois eu acho que o Brasil deveria investir em ciência, robótica, biologia, física e química, matemática. Pegar essas crianças, realmente investir verdadeiramente na educação e parar com essa mentira, pô. Parar com essa mentira. Aqui a criança, quando começa a escola com 5 anos de idade, até os 16, né? Até os 16, ou às vezes vai 17, alguns vai 18, mas o normal é até 16 para 17. O ônibus pega em casa e leva em casa.
E outra coisa, os pais não pagam pelo ônibus, os pais não pagam pela escola e não pagam pelo alimento e tampouco pelo material escolástico. Só em algumas exceções que você paga. Isso, um país que mas o país é rico, tem condições para isso. Não, mentira. O Brasil tem condições para isso e se bobear até mais que qualquer outro país do mundo, porque depois o Brasil é rico em matéria-prima, em tudo que você necessita em um país de primeiro mundo, o Brasil tem. E outros países de primeiro mundo que não tem, ele ainda tem que comprar, exportar de outros países para ter. E tem a vida maravilhosa, as coisas com preço acessível, desde a pessoa mais simples até o mais rico. O rico que cometeu crime, ele tem que pagar pelos seus crimes igualmente uma pessoa que tem uma vida mais simples. É isso que dá uma vergonha, um esculacho para o povo brasileiro. O povo brasileiro sente muito por isso. Sei que o povo brasileiro sofre, é sofrido, por causa desses que se dizem salvadores da pátria e não fazem nada pela ganância disso aqui. Por que não lutam pelo óbvio? Não lutam realmente para mudar o país? Não lutam para as crianças saber cantar o hino nacional? Não lutam para as crianças se interessarem em biologia, química, ciência, robótica? Por que não lutam para isso? Mas sim para essa política miserável que cada dia tem corrompido o país.